Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Islã, você já conhece, né? Pessoal, é o seguinte, a gente começou com escalas termométricas, né, nossa aula presencial, a gente vai dar continuidade aqui agora com nossa aula à distância aí, né, ou não presencial, não é isso? Então, a aula que eu vou dar aqui hoje é como se eu estivesse em sala de aula, certo? Seria da mesma forma que eu ia estar trabalhando com vocês em sala de aula. Então, eu espero que vocês assistam a aula, que leve a sério, vou mandar uma lista de exercícios. Então, aqui já é a primeira parte da nossa aula, né? E a gente vai começar com o nosso conteúdo novo, a partir de hoje, agora, certo? Vai começar agora. Nosso conteúdo, que está, se eu tivesse sala de aula, está trabalhando com vocês, que é o conteúdo de dilatação térmica, certo? É um conteúdo de extrema importância para a física, para as engenharias, né, de uma forma geral. É um conteúdo muito corriqueiro. Os alunos têm uma certa dificuldade por conta da notação científica. Utiliza bastante, porque os números são muito pequenos, então o pessoal tem essa dificuldade aí, né? Mas a gente vai tentar sanar aqui o máximo possível. Certinho? Vamos lá. Dilatação térmica é o nosso conteúdo. O nome já está falando, né? Dilatação. Dilatação é o quê? Aumentar de tamanho. Não é isso? É aumentar. Através de quê? Da temperatura. Acabou. Então, dilatação térmica vai se preocupar basicamente, principalmente em quê? Em aumentar de tamanho, seja ele uma área, seja o comprimento, seja o volume. Então, a dilatação térmica vai se preocupar com isso aí, certo? Objetivo de nossa aula aqui, né? Compreender o efeito da temperatura na dilatação dos corpos sólidos. Né? Esse é o primeiro objetivo. De que forma que a temperatura influencia na dilatação dos corpos sólidos. Analisar e vivenciar a situação de ocorre dilatação térmica. Eu vou trazer alguns exemplos aqui em que ocorre a dilatação térmica. É um dos objetivos da nossa aula aqui hoje. Só para lembrar, né? Já falei para vocês o que é temperatura, o que é calor. Então, temperatura, o que é temperatura? Que é diferente, temperatura é uma coisa, calor é outra. Então, a temperatura, qual é a função dela? É medir o grau de agitação térmica das moléculas. E calor, qual é a definição de calor? É a energia envolvida entre dois corpos ou mais, certo? Então, você está vendo aqui que tem aqui um corpo quente, tem aqui um corpo frio. Então, o corpo quente, né, possui uma maior agitação térmica das moléculas, possui maior energia, ele transfere calor, ele cede energia para o corpo mais frio. Então, quando você cede, quando você ocorre um trânsito de calor, de energia, de um corpo mais quente para o mais frio, nós chamamos isso de calor, certo? Então, diferentemente da temperatura. Então, para que ocorra essa dilatação térmica, tem que ocorrer o quê? Uma expansão das moléculas. Sem a expansão das moléculas, não ocorre a dilatação térmica, certo? Essa expansão se dá através do aumento da temperatura, não é isso? Vai ocorrer uma agitação térmica das moléculas e essa agitação vai influenciar no tamanho, no comprimento ou na área. Por isso que o conteúdo nosso é dilatação térmica. Vamos lá. Daqui uma definição, certo? Dilatação térmica, daqui a definição, é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento de temperatura. Pessoal, não precisa decorar isso não, pelo amor de Deus. O nome já está falando de dilatação térmica, ou seja, é aumentar de tamanho, aumentar a dimensão, aumentar a área através da temperatura. Não precisa decorar nada disso. Tem uma situação aqui interessante na dilatação térmica aqui. Tem uma pessoa aqui, né, um bonequinho, e ele está falando cuidado. Né? E aí ele fala o seguinte, né, a pessoa lá do trem. O engenheiro não esperava um verão tão intenso. Ou seja, o engenheiro, quando ele produziu, quando ele fez esses trilhos aqui, né, ele não considerou o efeito da dilatação. Ele colocou um trilho colado no outro, né? Provavelmente foi uma época de inverno. Quando chegou o verão, o que aconteceu com o metal? Ele aumentou de tamanho, por conta da temperatura do meio, não é isso? A temperatura aumentou, ocorreu a agitação térmica das moléculas e, com isso, aumentou o tamanho desse material né, que é um metal, muito provavelmente. Então, é um tamanho muito pequeno, certo? Ocorre um aumento muito pequeno, mas muito significativo também para a construção, certo? Só para a gente pensar um pouquinho aqui, ó, é o seguinte, como facilitar a abertura da tampa de um vidro de azeitonas?
né? Você está com um vidro de azeitona lá, ficou na geladeira, quando você tenta abrir não consegue, porque está muito durinho ali, né? Fica complicado você abrir. A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecido. Se você aquecer esse vidrinho, né, de azeitona, ou até mesmo leite de coco, aquele leite de coco que a gente utiliza no bolo, que utiliza no cuscuz, né? O que é que acontece? Se você existe, né, vai sofrer alteração, a parte que é de vidro, a parte que é de metal, nesse recipiente aí de azeitona, nesse vidro de azeitona, ou nesse vidro de leite de coco, como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente? De que forma que a gente vai explicar? Através da dilatação, certo? O vidro e o metal, eles se dilatam com um tamanho diferente. Um dilata mais do que o outro. O metal dilata mais do que o vidro. Se você colocar simplesmente no sol por uns 5 minutos, você vai conseguir destarrachar lá a tampa de metal do recipiente que é de vidro, porque ele tem uma maior facilidade em se dilatar. E aqui tem uma charge, né, que é interessante, um rapaz forte, né, musculoso tal, ele não consegue destarrachar essa porca aqui do parafuso. Aí vem um cara magrinho de lá, só com uma ideiazinha, né, ele pega e coloca no fogo, então o metal aqui provavelmente é diferente, não é isso? Então ocorre um dilata mais do que o outro, no caso a porca, né, ela consegue dilatar com mais facilidade, a dilatação dela é maior, e aí ela fica afogadinha e sai do parafuso sem muito esforço. Então, só exemplos do dia a dia aí que a gente, né, que está em nossa casa e que está associado com o nosso conteúdo aqui, que é dilatação térmica. Você já observou os trilhos de uma estrada de ferro? Então, eles são separados, os trilhos, tá vendo? Não são juntos, porque tem que considerar o efeito da dilatação. Independente de você ter feito esses trilhos na época de verão ou inverno, tem que considerar. E já é tabelado isso. O quanto que esse trilho aí, se for de ferro, principalmente de ferro, né, o quanto que ele vai dilatar em uma temperatura de 40 graus Celsius, 50 graus Celsius. Né, isso, então, já se tem essa tabela. O que a gente precisa é fazer a forma correta para não colocar a construção a perder. Certinho? Outro exemplo aqui de dilatação térmica são os fios, né? Esses fios de alta tensão. Olha que eles têm uma barriguinha, né? Eles não são assim esticados totalmente. Tem que deixar um pouco mais folgado, que é para considerar a dilatação desse fio aqui, certo? De alta tensão. Você tem que considerar, porque se você fez essa construção na época do inverno, né? Esticou demais o fio, quando chegar o verão, aquele calor intenso, o metal de que é feito aqui esse fio, ele vai sofrer um aumento de comprimento. E aí pode colocar a estrutura a perder também. Olha essas pontes aqui, isso a gente vê muito em pontes. Ó. Essa parte cinza aqui é concreto, tá vendo? A parte vermelha aqui é o metal. Olha só que tem uma falha entre esse pedaço de metal e esse outro aqui, tá vendo? Então, essa distância aqui é para considerar o efeito da dilatação. Se não, o engenheiro não considera essa distância aqui, na época do verão ou inverno, vai colocar a estrutura a perder. Então, ele já faz projetado sabendo que esse metal aqui vai aumentar 0,0001 milímetro, por exemplo, né? Porque aumento de tamanho, a gente muitas vezes não consegue enxergar isso, porque ele aumenta, essa quantidade que ele aumenta é muito pequenininha, né? Mas que faz diferença enorme. Pessoal, vamos lá. O primeiro tipo de dilatação que vamos aprender aqui hoje é a dilatação linear, certo? Existem 3 tipos de dilatação, certo? 3 tipos de dilatação. A primeira dela, 3 tipos de dilatação. A primeira é a dilatação linear. Cada dilatação está associado com uma situação, certo? Dilatação linear vai estar associado, a dilatação linear vai estar associado com comprimento, certo? A dilatação linear vai estar associado com o comprimento, certo? Já a dilatação superficial, ela já vai estar associado com a área. E a dilatação volumétrica vai estar associado com um volume. Então, hoje, o objetivo da nossa aula aqui é aprender também a dilatação linear. Focar nisso aqui hoje, certo? É a nossa primeira videoaula aqui desse conteúdo. A gente fecha aqui com dilatação linear. Então, ocorre quando o corpo sofre uma expansão em uma dimensão. Então, se aumentou de tamanho, de comprimento, que dilatação é essa? Dilatação linear, certo?
Então, de que depende a dilatação linear, ou do fio, ou de uma forma geral, de que a dilatação ela depende? Nesse caso aqui, dilatação linear, depende de 3 fatores. Da substância a qual é feito o fio, certo? A depender do fio, se é de zinco, metal, de cobre, de alumínio, vai sofrer uma variação diferente. Então, por isso que ele está bem aqui, ó. O primeiro fator, né, da dilatação, o primeiro fator é a substância de que é feita. Então, vai influenciar no comprimento, de quanto que ela vai dilatar. O segundo, quanto de temperatura que esse fio vai sofrer. Se você pegar um fio de cobre, né, e aquecer ele, né, você colocar duas situações, um com 100 graus Celsius, o outro com 30 graus Celsius. Logicamente que aquele de maior temperatura vai aumentar mais. Apesar que tem o mesmo material, mas como a temperatura é maior, né, é 100 graus Celsius, ele vai dilatar maior. Ele vai ter uma dilatação maior, vai ter um comprimento maior do que aquele que estava em 30 ou 40 graus Celsius, certo? E do comprimento inicial, certo? Então, são esses 3 fatores aí na qual a dilatação linear, ela depende. Olha aqui, ó, você tem aqui essa parte vermelha aqui, ó, tá vendo? Que vamos supor que é um fio de cobre. Ele tem aqui, o LO, a gente se chama comprimento inicial, certo? Então, o comprimento inicial aqui desse fio de cobre, nós chamamos de LO. Quando você aqueceu ele, olha que aumentou de tamanho, tá vendo? Então, eu vou chamar de L. L é o quê? Comprimento final, certo? Ô, professor, o que é esse ΔL aqui? Foi o quanto que variou. É a variação do comprimento, certo? Então, quando você aquece um fio de cobre, o que é que acontece? Ele vai aumentar de tamanho, não vai? Vai aumentar de tamanho. O quanto que aumentou é esse pedacinho aqui, tá vendo? Esse pedacinho foi o quanto que aumentou, né? Você pode relacionar esse pedacinho aqui também, ó, associado com esse aqui. Então, nós chamamos isso de variação de comprimento. Sim, e para calcular isso, professor, como é que a gente faz? Infelizmente, vocês não gostam de fórmula, né? De equação, então tem aqui a equação da dilatação linear. ΔL é a variação do comprimento. Olha aqui, ó, outro desenho aqui, ó. Tá aqui, vamos supor que é um fio de cobre, tá vendo? Ele está com um LO, que é um comprimento inicial, certo? TO aqui nós chamamos de temperatura inicial. Lembrando que um dos fatores da dilatação é o que? A temperatura. É a temperatura, é o que mais? É o tipo de material, ó, é a temperatura, o comprimento inicial e o tipo de material, certo? Ou substância. Então, nós temos aqui, vamos supor que é um fio de cobre, tem um comprimento inicial, vou chamar de LO, certo? E ele tem uma temperatura TO, que é uma temperatura inicial. Quando você vai para uma temperatura final, olha só que aumenta de tamanho, tá vendo? Olha só que tá aqui o tamanho do cobre, tá vendo? Do fio de cobre, tá vendo? Ó, igualzinho, mesmo tamanho, tá vendo? Quando você aquece, ele sofreu essa variação de comprimento. Olha o tanto que ele aumentou aqui. É esse pedaço aqui que ele aumentou. Esse pedaço aqui nós chamamos de ΔL, que é a variação do comprimento, certo? Então, professor, para calcular, né, eu quero calcular quanto foi que ele aumentou, que é isso aqui, ó, que é a variação do comprimento. Como é que eu calculo isso aqui, professor? Tem equação? Tem. Está aqui a equaçãozinha L, que é LO, que é o comprimento inicial. Tem aqui uma letra grega, que é nós chamamos de alfa, mas nós vamos chamar aqui o que na física de coeficiente linear, certo? E ΔT, o que é ΔT? Variação de temperatura. Para aquecer esse fio de cobre, não teve a temperatura final e não teve a temperatura inicial, então T menos TO nós chamamos de quê? De ΔT, certo? Então teve uma variação de temperatura. Vamos supor que inicialmente estava com 30 graus Celsius, 30 graus Celsius, e você resolveu aquecer até uma temperatura de 100. Quanto foi que variou? ΔT vai ser quanto? 70, porque você estava em 30 e foi para 100. 100 menos 30, ΔT é quanto? 70 graus Celsius, certo? Então, é essa a equação que a gente vai utilizar quando a questão falar de dilatação de quê? De comprimento de algum tipo de material. Então, dilatou o comprimento de algum tipo de material, nós chamamos de dilatação linear, que é o ΔL. Está aqui, ó. ΔL é o quê? Variação do comprimento, né? Nesse caso aqui do fio. Está aqui, ΔL. O que é ΔL? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Como na física é de costume, igual ΔS, ΔT, né? O ΔS, espaço final menos espaço inicial, ΔT,
tempo final menos tempo inicial. E LO é o comprimento inicial. L ou LF é o comprimento final. E o alfa, gente, letra grega aqui, ó, alfa, letra grega alfa aqui, ó, a letra grega alfa, tá vendo? Isso aqui é o quê? É o coeficiente de dilatação linear. Isso aqui é tabelado. Ninguém fica decorando isso aqui não, viu? É tabelado isso aqui. Só essa questão pedir para você calcular. E aí, se ela pedir para você calcular, ela tem que te fornecer os outros dados, né? Ah, calcula aí, então. Então, ela tem que fornecer outros dados, então, certo? Tem que fornecer o ΔL, tem que fornecer o LO, a variação de temperatura, certo? Tem que fornecer isso aí. Então, pedir para calcular isso aqui, que é o coeficiente de dilatação linear, ele tem que te dar o comprimento inicial, variação de temperatura, variação do comprimento, certo? Então, ΔT é o quê? Voltando, ΔT é a variação de quem? ΔT, variação da temperatura. É a temperatura final menos a temperatura o quê? Inicial, certo? Então, nas questões, vai aparecer lá, ele vai te dar duas temperaturas, certo? O professor tem questões que vai pedir para calcular a temperatura final e inicial? Vai, certo? Não vai cair nessa história que vai para calcular só o ΔL. Não é assim. Então, vai pedir para você calcular isso aí tudo, certo? Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá. Vamos dar continuidade, certo? Tá aqui a tabela que eu falei para vocês, né? A tabela aqui, ó. A tabela de coeficiente de dilatação linear, certo? Então, cada substância tem o seu coeficiente de dilatação linear. Já é tabelado, certo? Lembra que eu falei que os alunos têm dificuldade na notação científica? Aqui, gente, ó. São valores muito pequenos, certo? Eles vão variar, assim, de um tamanho muito, coisa de milímetros, que eles irão variar, que você não vai nem perceber isso. Se você pegar uma barra de ferro e aquecer, vai aumentar de tamanho? Vai, só que é uma quantidade tão pequenininha, tão pequena, que você não consegue enxergar a olho nu, né? Só, né? Quando você vai para a parte, por exemplo, a construção civil, aí você vê que realmente tem fundamento, que é importante isso aí. Então, são valores muito pequenos, a gente vai estar trabalhando com a notação científica constantemente, potência de 10, né? Senão, né, a gente não consegue resolver as questões, porque são valores muito pequenos. Então, tem que trabalhar com notação científica mesmo. Certinho? Pessoal, outra coisa importante, o coeficiente de dilatação linear, ele é inversamente proporcional à temperatura, certo? Quanto maior a temperatura, menor o coeficiente de dilatação linear. É inversamente proporcional, certo? Tenta aqui isolar somente o alfa, né, que é o coeficiente de dilatação linear. Vou tentar aqui isolar ele. Se você isolar o alfa, olha só como é que vai ficar. Fica alfa é igual a ΔL, certo? Fica ΔL sobre LO vezes ΔT, certo? Vezes ΔT. Então, a temperatura, a variação de temperatura é inversamente proporcional ao coeficiente de dilatação, certo? Se você aumenta a temperatura, né, diminui o coeficiente, diminui aqui, certo? Inversamente. Isso quando comparar duas substâncias aí, viu? Quando você estiver comparando duas, três substâncias, a gente vai analisar nesse perfil aí, certinho? Então, é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. É a nossa primeira aula. Vai desculpando aí, ficou tudo escuro até agora, não foi? Nossa primeira aula. Então, na próxima aula, a gente vai ver o coeficiente de dilatação superficial. Valeu?